O João me fez a seguinte pergunta: por que que a homossexualidade está tão atrelada a uma visão sexual, a uma conotação erotizada, né? Como se isso fosse só sexo, né? Onde existe uma visão sobre isso social, né? É, eu acho que para a gente trazer uma reflexão sobre essa pergunta que ele me fez, a gente precisa falar um pouquinho de história, de antropologia, né? Porque eu acho que é interessante e até curioso, né? Mas existiu-se um tempo onde, mais precisamente na Grécia Antiga, onde as relações homossexuais elas eram vividas é, onde não existia assim, uma problemática sobre isso, não se trazia uma problemática sobre isso, né? Elas eram vividas de forma normal, né? Uh, isso é interessante porque naquela época não existia assim, essa conotação erotizada, essa questão do sexo atrelado à homossexualidade como se fosse só isso, porque era vivido de forma normal e não existia uma problemática sobre isso, né? Então, saindo desses tempos, né? Chegando em outros tempos, as relações homossexuais passaram a ser vistas como algo condenativo, condenativo, né? Onde o cristianismo ele passou a olhar as relações homossexuais como algo a ser condenado, porque elas não estavam de acordo com as leis naturais, né? Porque elas não poderiam fazer a reprodução humana, né? Então não existia essa questão da reprodução humana nas relações homossexuais, né? Então, a partir desse momento, ela começou a ser condenada, né? Então, trouxe uma questão social, né? Que proibia, que existia algo proibitivo sobre isso, porque era condenado, né? Porque existia uma lei que condenava isso naquela época, né? A partir do momento que a gente traz algo proibitivo e aí condenado, né? Lógico que depois as coisas foram progredindo, né? E passou a não ser mais crime, mas essa conotação proibitiva vem desse momento onde existiu-se essa leitura, essa interpretação de que nas relações homossexuais, então, não existia a possibilidade de reprodução, né, humana, sendo que entendia-se naquela época que o objetivo principal da humanidade era reproduzir, né? Então, veio essa conotação proibitiva deste momento, né, onde passou a ser condenado. E a gente traz essa carga proibitiva até os tempos atuais, né? Dentro de uma cultura, né? E de uma visão individualizada de algumas pessoas, né? Porque sabe-se que não existe mais essa questão hoje, né? Porém, essa conotação proibitiva, ela permanece, né? Existe ainda essa leitura. Então, a partir do momento que aquilo que é a minha orientação sexual é proibido, existe uma leitura sobre isso, né? Existe uma interpretação sobre isso, sobre ser proibido, então aquilo passa a ser repreendido em mim. Então, aquilo que eu tenho desejo, que é a minha orientação, né? Tem uma questão, uma leitura proibitiva disso. Então eu guardo, né? Gente, isso é de forma individual, tem pessoas que não é dessa forma, né? Mas vamos considerar que existe uma boa fatia, né? De pessoas que se sentem assim, né? Repreendidos sobre o seu desejo por conta dessa conotação proibitiva. Então eu guardo. No momento que eu posso soltar isso, já existe uma questão, né, grande sobre isso, de liberdade, de agora eu posso, ou, né,
algo intenso sobre isso, né? Então a gente pode associar essa conotação erotizada, essa visão que existe sobre a imagem homossexual, né? Ter essa conotação erotizada por conta daquilo que é proibitivo, essa interpretação proibitiva me diz que eu não posso, né? Então eu guardo, e aí quando eu posso liberar aquilo é intenso. Mas eu também quero trazer uma reflexão de um outro ponto de vista, né? De novo, essas falas, essas reflexões que a gente traz, elas são lidas de uma forma individualizada. Existe uma fatia, uma porcentagem, uma fatia de pessoas que, ok, se sentem assim, tem aqueles que não se sentem assim, né? Mas essa reflexão eu acho interessante a gente trazer para esse momento, né? Quando alguém me diz que eu estou errado, quando existe alguma coisa, uma sociedade, uma cultura, uma crença, uma pessoa que diz que a minha orientação sexual é errado, que existe algo em mim que não está certo, né? Que está errado, então o que de bom eu tenho a oferecer? O que eu tenho de bom, então? Então eu posso ser um ser humano não tão bom, né? Então eu posso não ser bom. Esses questionamentos, essas angústias, elas acontecem, né? As pessoas carregam isso com elas. Então, se eu não tenho algo bom, se aquilo não é bom, a minha orientação sexual não é errado, né? O que eu tenho a ofertar? Né? O que eu posso ofertar? E aí, como uma maneira de aceitação, a gente traz uma reflexão sobre o culto do corpo, né? Como uma maneira de aceitação, eu oferto aquilo que lhe dá o prazer, né? O corpo, o ato sexual. Corta, João. Então, ele vem, o culto do corpo, o culto do ato sexual, o culto do corpo como puro prazer, né? Ele entra para suprir ou para superar aquilo de ruim que eu tenho, a partir do momento que existe algo que me diz isso, né? Que eu posso acreditar ou não, e aí, de novo, isso vai de uma leitura individualizada, né? Existem pessoas que se sentem assim, pessoas que não se sentem assim, né? Mas eu acho que essa reflexão sobre o culto do corpo e ofertá-lo como algo, como objeto do prazer para superar algo ruim, a gente consegue começar a pensar também sobre a questão erotizada ou aquilo que se fala de sexo na questão homossexual, né? Uma sociedade que às vezes interpreta muito dessa forma, de uma questão, de um ponto de vista muito erotizado, muito sexualizado, né? Então a gente tem aí duas linhas de pensamento, de reflexão que a gente pode fazer, né? Algo proibitivo que eu repreendo, né? E aí eu solto de uma forma intensa, e algo sobre se tem uma sociedade, uma cultura, uma crença, ou alguém que me diz que a minha orientação sexual é errada ou que eu estou errado, então o que de bom eu tenho a ofertar? E para superar algo que é ruim, né, eu oferto aquilo que lhe dá o prazer, então é o objeto do prazer, né? Como forma de superar aquilo que é ruim. E aí a gente traz essa reflexão do culto do corpo, né? Bom, são linhas de pensamentos, né? E reflexões a serem pensadas e acrescentadas e enriquecidas, lógico, né? Mas eu espero ter trazido algo a ser pensado sobre a questão que o João me fez, né? Eu deixo aqui vocês com essas reflexões, então. Um beijo!